Sejam bem-vindos ao canal, recebeu conhecimento. Aqui é o espaço para compartilhar o talento. O propósito é claro, sem mistério ou truque, dividir o saber, então vem, não se preocupe. Escolha o seu tema, grave o seu vídeo, envie pra gente, o número tá na tela, amigo. Todos são convidados, venha participar. Aqui conhecimento é pra gente espalhar. Pretribulacionistas pensam que é impossível. Essa pergunta é complicada, parece um ciclo, mas não é bem assim, vou te falar. Ricardo Guerra explica sem problema, pode confiar. Totalmente tranquilo, ele vai te ensinar. Pega a visão que a resposta vai chegar. Olá pessoal, tudo bem? Vou tentar responder aqui de forma breve a pergunta do George lá no canal do meu amigo Ronaldo Lima, referente ao pós-tribulacionismo. Se porventura a igreja não seria julgada duas vezes, ele até cita o julgamento das ovelhas e dos cabritos em Mateus 25, ele diz que como a igreja ela encontra com Cristo e volta, não daria tempo, né? Bom, primeiramente eu acho que vale a pena a gente citar alguns textos que estabelecem a base aí da visão de que a igreja ela passará pela tribulação e será arrebatada ao final da tribulação. Um dos próprios textos está no contexto aí do George, né? Capítulo 24 de Mateus, versículo 22, ele diz que por causa dos escolhidos o período da tribulação vai ser abreviado, e nós entendemos os escolhidos ali, assim como na maior parte do Novo Testamento, uma referência à igreja, embora os pré-tribulacionistas vão dizer que são os judeus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, ali também nós temos uma referência aos santos, né, dentro da grande tribulação, que mais uma vez nós entendemos ser a igreja. E um dos textos que eu acho bastante interessante para estabelecer essa ideia de um arrebatamento pós-tribulacional está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ali já começa dizendo que referente à nossa união com Cristo, né, e a sua vinda, isso não se dará antes que seja manifesto o homem do pecado, né, que é o anticristo. Então, na visão pré-tribulacionista, primeiro a igreja é arrebatada, depois o anticristo aparece, né? Então, esse texto parece ir na contramão desta visão. Inclusive, alguns vão até dizer ali que a apostasia ali mencionada seria uma possível referência à retirada da igreja, mas não faz muito sentido essa ideia, né? Fato é que ali diz que a nossa união com Cristo, o arrebatamento, ele se dará após o aparecimento do homem do pecado. E é interessante também notar a própria palavra para a vinda, né, que é a parousia, que aparece também em Mateus capítulo 24, versículo 3, quando os discípulos perguntam para Jesus, né, qual será o sinal da tua vinda. A palavra parousia era usada ali naquele contexto referente à visita de um monarca a uma província, a uma cidade, né, que normalmente era fortificada, tinha muralhas, né? E nessa ocasião o monarca ele vinha com os arautos na frente, anunciando a sua chegada, e uma comitiva saía de dentro da cidade, da província, até os muros da cidade, né? Fora dos muros da cidade, vinha ao encontro do monarca, e depois ela retornava para dentro da cidade juntamente com esse monarca. Então é por isso que a palavra parousia é usada para se referir à vinda de Cristo, exatamente essa ideia, né? A ideia de que a igreja ela vai até Cristo no arrebatamento, né? E depois ela retorna com Cristo para julgar o mundo, para trazer um julgamento, né? Juízo ao mundo. É interessante também notar que Jesus ele falou lá em João capítulo 24 e 25 a respeito da ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos, como sendo um evento único, né? Jesus falou, olha, Mateus 5, 28 e 29, vem a hora em que os mortos, e aí ele engloba todos, né, ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, que são os justos, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Então é um evento único, né? E aí talvez seja o momento de eu explicar que eu sigo uma linha de interpretação normalmente conhecida como amilenista. Esse termo não é exatamente o melhor para descrever essa visão, porque quando você fala amilenismo, transmite a ideia de que não há milênio, mas o amilenista ele crê que o milênio ele está inclusive acontecendo agora. O milênio se refere a um período simbólico que começa na ascensão e obviamente no início do reinado de Cristo, né? Já no céu,
até a sua volta. E Apocalipse vai trabalhar esse tema de forma cíclica, né? Nós entendemos que Apocalipse vai contar essa história 7 vezes, né? Então a história que começa com a ascensão até a volta de Cristo. A gente já vai ver isso lá no capítulo 6 de Apocalipse, referente ao Armagedon, né? Lá no capítulo de número 12, um exemplo aqui a gente vê também, né, essa ideia, né, do nascimento do filho varão e depois a expulsão de Satanás e assim por diante. Lá no capítulo 19 a gente vê uma outra referência à vinda, do capítulo 20, né, 20 conta a mesma história. A diferença é que nós entendemos que aquela ressurreição ali do início do capítulo era uma ressurreição espiritual, assim como Mateus 24, aliás, Mateus capítulo 5, versículo 24, diz que aquele que crê em Cristo e naquele que o enviou já passou da morte para a vida e não entrará em juízo, né? Por isso que lá em Apocalipse fala aqui sobre esses não sobrevêm à segunda morte. Então, quando o texto termina falando de o julgamento, né, do trono branco, inclusive da ressurreição, nós entendemos que é um evento único. Então, Mateus 25, separação das ovelhas dos cabritos, Mateus 13, separação do joio do trigo, é tudo um evento só, contado de forma diferente. Assim nós entendemos, então não vemos problema algum quanto a essa questão, porque nós entendemos essa questão escatológica de uma forma bem mais simples. Sejam bem-vindos ao canal, receber conhecimento. Aqui é o espaço para compartilhar o talento. O propósito é claro, sem mistério ou truque, dividir o saber, então vem, não se preocupe. Escolha o seu tema, grave o seu vídeo, envie pra gente, o número tá na tela, amigo. Todos são convidados, venha participar. Aqui conhecimento é pra gente espalhar. Tribulacionistas pensam que é impossível. Essa pergunta é complicada, parece um ciclo, mas não é bem assim, vou te falar. Ricardo Guerra explica sem problema, pode confiar. Totalmente tranquilo, ele vai te ensinar. Pega a visão que a resposta vai chegar. Agora é o Ricardo Guerra com a resposta na mão, respondendo aos Geórgios sobre tribulação. Pós-tribulacionismo é o tema em questão. A igreja passa por tudo antes da ascensão. Mateus 24, Apocalipse 13, os escolhidos e santos, a igreja que resiste. A milenista, a visão que eu vou contar. O milênio é simbólico até Cristo voltar. Tribulacionistas pensam que é impossível. Essa pergunta é complicada, parece um ciclo, mas não é bem assim, vou te falar. Ricardo Guerra explica sem problema, pode confiar. Totalmente tranquilo, ele vai te ensinar. Pega a visão que a resposta vai chegar. A sorriso é única, justos ímpios vão ver. Mateus 25, um evento pra acontecer. Conhecimento é poder, não pra guardar, mas pra compartilhar. Vamos todos ensinar. De confiar. Tribulacionistas pensam que é impossível. Essa pergunta é complicada, parece um ciclo, mas não é bem assim, vou te falar. Ricardo Guerra explica sem problema, pode confiar. Totalmente tranquilo, ele vai te ensinar. Pega a visão que a resposta vai chegar. Pega a visão que a resposta vai chegar. Pega a visão que a resposta vai chegar. Vai chegar. Finalização é única, justos e ímpios vão ver. Mateus 25, um evento pra acontecer. Conhecimento é poder, não pra guardar, mas pra compartilhar. Vamos todos ensinar.